Paz do Senhor, queridos! Como é bom nós estarmos juntos estudando mais e mais acerca da palavra do nosso Deus. Para nós é sempre um prazer falar acerca da palavra e particularmente esse estudo das cartas de Pedro tem sido muito esclarecedor para a nossa vida, tem sido tremendo para a nossa caminhada, aprender mais e mais da palavra do Senhor. Como nós já temos ensinado, essa segunda carta de Pedro, ela aborda assuntos concernentes ou a respeito de falsos ensinos, falsos mestres. Nesse primeiro capítulo nós já vimos sobre a questão da profundidade na presença do Senhor, de conhecê-lo mais e mais, de frutificar, a importância de sermos abundantes na obra do Senhor. E neste final, do versículo 12 até o 21, nós vamos estar trabalhando e estudando acerca da caminhada cristã, acerca dos fundamentos de fé que Pedro aborda justamente para trazer essa base que nos permite continuar firmados no evangelho genuíno do Senhor Jesus. A partir do capítulo 2, Pedro entra de sola já, falando acerca dos falsos mestres, dos falsos ensinos, que como nós temos hoje, uma grande variedade de pessoas ensinando heresias, coisas que não são a palavra de Deus pura e simples. E hoje nós vamos estar estudando então essa base de fé, princípios de fé, para que nós possamos ter esse discernimento do que é palavra de Deus, o que não é, o porquê, quais são os parâmetros. Hoje falar em nome de Deus é muito comum, dizer que Deus disse, quando ele não disse, nós temos muitas pessoas que fazem isso. Então, como nós vamos lidar com isso? Como nós podemos olhar para a palavra de Deus, para as instruções da Bíblia e realmente ter essa firmeza de fé? É isso que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. E como nós sempre dizemos, pega a tua caneta, o teu lápis, o teu caderninho, tua Bíblia e vamos estudar juntos esta palavra para as nossas vidas. Então nós vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 a 21. Lembrando, amados, que nós estamos fazendo este estudo na versão da Bíblia Viva, uma versão que eu gosto muito. Dentre outras versões, nós poderíamos estar utilizando a nova versão internacional, uma versão muito esclarecedora também. A nova tradução da linguagem de hoje a gente quase não utiliza. No primeiro momento de caminhada de fé, é uma versão interessante, mas quando nós vamos aprofundando um pouquinho mais, nós já vemos que é uma versão muito simplista, muito simplória, que perde muito do significado, apesar de ter uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais simples, em comparação com as versões e traduções do Almeida, do João Ferreira de Almeida. Então, para o Antigo Testamento, nós teríamos algumas outras versões que são interessantes. Um dia, quem sabe, a gente pode falar um pouquinho acerca de versões da Bíblia e como desenvolver um estudo bíblico. Fica, de repente, aí um estudo futuro aí para as nossas vidas. Mas eu tenho utilizado, então, nos nossos estudos a nova versão da Bíblia Viva, que é uma versão que a gente sempre pesquisa também nos originais, a gente vê que é uma versão interessante para o nosso estudo, bem esclarecedora. Então vamos lá então para o nosso texto? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 a 21. Meu plano é continuar a relembrar-lhes essas coisas, embora vocês já saibam e estejam realmente firmados na verdade. Enquanto ainda estiver aqui na terra, no tabernáculo deste corpo, pretendo continuar lembrando-lhes dessas coisas. O Senhor Jesus Cristo, porém, mostrou-me que os meus dias aqui na terra já estão contados e que em breve deixarei este tabernáculo. Espero gravar estas coisas tão claramente em vocês que se lembrarão delas muito tempo depois da minha partida. Porque nós não temos contado fábulas a vocês quando lhes explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. Nossos próprios olhos viram o esplendor da sua majestade, pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o seu Pai, quando pela suprema glória lhe foi dirigida a voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado.
Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte sagrado. Portanto, nós vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda a atenção a tudo o que eles escreveram, como luzes que brilham em lugares escuros, até que o dia clareie e a estrela que anuncia uma nova manhã brilhe em seus corações. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta, porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Foi o Espírito Santo que lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Até aqui, queridos. Vamos orar? Espírito Santo, nós clamamos a tua iluminação, o teu toque na nossa mente, nas nossas vidas, para que possamos compreender e discernir a tua vontade, o teu querer para a nossa história. Nós oramos, Senhor, e agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, nós estamos diante de um texto bíblico que Pedro, neste momento, ele desvia do assunto principal que ele vinha tratando outrora, a questão da salvação. Nós vimos a questão de sermos eleitos, escolhidos pelo Senhor. E agora ele começa a trabalhar bases de fé, assuntos importantes, como um prenúncio daquilo que ele vai trabalhar posteriormente, que são os falsos líderes, as heresias ensinadas por eles. E Pedro aqui ele já começa a trazer toda essa base de conhecimento para os irmãos, do seu testemunho, de quem é aquele que vos fala. E aqui ele traz alguns princípios importantes para a nossa caminhada. Ele utiliza de uma forma de escrita bem interessante, onde ele utiliza a repetição. Você vai ver muitos autores utilizando isso, mas a repetição dos temas, constantemente ele vai falando e refalando as mesmas coisas de uma forma diferente, mas para que as pessoas gravem na sua memória. Hoje nós temos muitos estudos que refletem já que quando uma pessoa apenas ouve algo, o seu nível de memória ou de assimilação daquele assunto é determinado, não é muito grande. Quando ele ouve e vê ao mesmo tempo, e lê com seus olhos, ele já assimila um pouquinho mais. E desde aquela época já havia este recurso literário, onde as pessoas enfatizavam constantemente aquilo que é de extrema importância. E é isso que Pedro faz aqui. Ou seja, nós precisamos notar este texto com muita clareza e com muita atenção, porque ele traz aqui coisas muito importantes que para os nossos dias, para os dias em que nós vivemos, são necessárias para que nós possamos então ter uma análise mais ponderada e uma análise baseada na palavra de Deus daquilo que nós estamos ouvindo. Como eu disse na lição passada, é muito comum você ver pregadores da internet, literalmente pregadores de internet, como nós dissemos na lição passada, que não trabalham numa igreja local, não têm envolvimento com pessoas e simplesmente se levantaram a partir de um curso ou de ou olhando mesmo como youtubers, como uma oportunidade financeira, e se levantaram para falar. E nesse inteirinho acabam falando heresias, bobagens, coisas gritantes, queridos. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para discernirem isso e acabam vivendo debaixo de aprisionamentos, de uma religiosidade vazia e cometendo aí pecados. Mesmo que sem a intenção, muitas vezes as pessoas vivem muito aquém daquilo que Deus as preparou. Então essa é a realidade, que nós precisamos ter a nossa base de fé muito bem trabalhada para que nós possamos discernir. A palavra aqui é discernimento. Discernir falsos mestres de mestres que têm ensinado a palavra de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas. E Pedro aqui, ele trabalha de uma forma bem objetiva, Utiliza, como eu disse, a questão da repetição, mas ele trabalha de uma forma bem objetiva. Pedro foi chamado pelo próprio Jesus para ser pastor. Você
vai encontrar isso no Evangelho de João, capítulo 21, de 15 a 19. Então Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Pedro tem esse chamado para ser pescador de pessoas, para trabalhar com vidas. E nesse sentido, toda essa ministração de Pedro revela um cuidado pastoral extremo para com os irmãos, né? Tanto gentios quanto judeus convertidos então ao cristianismo. E nesse sentido, nós podemos analisar aqui neste texto, né, a expressão por esta razão, que é utilizada, ou no nosso texto aqui, no versículo 12, na versão da Bíblia Viva, meu plano é continuar a relembrar-lhes estas coisas. João Ferreira de Almeida é por esta razão. Ou seja, faz uma alusão às mensagens anteriores, aos assuntos que ele vinha tratando acerca da eleição, acerca da entrada no reino eterno, acerca de frutificação. E ele amplia aqui o conteúdo doutrinário quando ele começa a falar acerca dessas coisas, ou relembrar-lhes estas coisas. E aqui essas coisas podem ser as grandes e preciosas promessas de Deus, que nós vimos isso no versículo número 4. Pode ser também o fato de que se deve acrescentar à caminhada de fé a excelência moral, que nós vimos do verso 5 ao 7, e também a necessidade de sermos ativos e frutificar dentro da caminhada cristã, pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo, que é o que está do verso 8 ao 9, que nós vimos também na última lição. Mas o que é verdade, queridos, que é claro para as nossas vidas, é que Pedro, ele aborda esses assuntos e trabalha isso dentro do mesmo pacote. Então, ele traz pelas razões elencadas anteriormente, e por essas questões práticas é que eu estou falando a verdade e trazendo esta base doutrinária. Pedro também, aqui a partir do versículo de número 13, ele diz o seguinte: enquanto ainda estiver aqui na terra, no tabernáculo deste corpo, pretendo continuar lembrando-lhes destas coisas. O Senhor Jesus Cristo, porém, mostrou-me que os meus dias aqui na terra já estão contados e que em breve deixarei este tabernáculo. O tabernáculo aqui faz referência ao corpo dele, né? E dentro da cultura mesmo cristã e judaica, o tabernáculo falava de algo transitório, de um recipiente ou de um local transitório. Então, que momentaneamente abrigava algo. No Antigo Testamento, o tabernáculo abrigava ali a arca, a glória de Deus, mas de uma forma transitória. E aqui Pedro ele traz esta linguagem, tendo em vista que o próprio Jesus diz que hoje nós somos a habitação do Deus vivo. Então ele traz toda essa carga semântica daquilo que Cristo dizia, onde nós somos o tabernáculo do Senhor, não é mais um tabernáculo ou um templo construído por mãos humanas, mas somos nós, uma carta viva, carta escrita pelo Senhor, né, gravada nos nossos corações, não mais em tábuas de pedra. E ele fala sobre a transitoriedade da sua vida. Pedro, ele entendia que os dias dele eram breves, ou seja, havia uma urgência em se proclamar esta mensagem de base firmada de fé. Pedro, ele traz essa urgência. Ele em dois momentos aqui, ele fala, olha, enquanto eu estiver do tabernáculo deste corpo, eu vou estar lembrando. Do 14, Jesus Cristo já me mostrou que os meus dias aqui na terra, eles estão contados. Então Pedro, ele traz essa urgência de lembrar os amados. Quando ele faz referência ao próprio Jesus, lá em João capítulo 21, versos 18 e 19, nós podemos relembrar, você pode anotar para ler depois, aquilo que o próprio Jesus disse acerca de Pedro. Então Pedro traz vivas estas palavras no seu coração e ele sente essa urgência em anunciar esta palavra de fé, essa base para afirmar os irmãos em Cristo Jesus. E aqui eu quero fazer uma pausa. Será que você tem sentido essa urgência, querido? Especificamente neste tempo que nós temos vivido. Muitos irmãos têm despertado as suas vidas para uma urgência. Visto que
todos nós caminhávamos tranquilos na nossa vida, como se nunca fosse terminar o mundo, todos nós com saúde, ou alguns com suas dificuldades, mas todo mundo caminhava a sua vida, fazendo os seus planos presentes, os planos futuros, realizando os seus sonhos, e de repente fomos surpreendidos por uma pandemia. E daí nós começamos a parar para refletir que a nossa vida é passageira, que nós precisamos ter uma urgência em fazer aquilo que realmente importa. Não apenas um senso de urgência, mas também nós começamos a refinar as nossas prioridades. Urgência e prioridade. Nós começamos a ver então que muitas coisas não têm tanto valor assim. Ou seja, não são realmente importantes. Revemos então as nossas prioridades. E por outro lado, nós, diante das prioridades, vemos que há uma urgência muito grande em realizar ou procurar concretizar as nossas prioridades. E como andam as tuas prioridades? Como anda neste tempo a urgência em fazer aquilo que realmente importa? Eu me lembro de um estudo, de um livro do Wayne Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio, que ele reflete que 5% de tudo aquilo que nós fazemos é realmente uma função ou algo indispensável para as nossas vidas. Existe uma porcentagem de questões que outras pessoas podem facilmente fazer, mas questões como família, como a nossa função no emprego, não totalmente, mas algumas áreas do nosso emprego, e a nossa caminhada de fé com Deus, são questões que somente nós podemos fazer. Por exemplo, a minha função como marido, eu não posso negligenciá-la. A minha função como pai, também não posso. A minha vida com Deus, não há como a minha esposa buscar por mim. Não há como os meus filhos buscarem por mim. Isso é uma atribuição minha. Minha função pastoral, há N questões que eu posso, então, delegar para outras pessoas. Há questões que eu preciso delegar, mas as pessoas precisam ter um mínimo de conhecimento técnico de cada área para que possam fazer. Mas há questões que são específicas ao meu chamado. E nesse sentido, queridos, eu quero te levar à reflexão acerca da urgência de concretizarmos aquilo que nós fomos chamados por Deus, de cuidar da nossa casa, da nossa família, de cumprirmos com o nosso chamado diante do Senhor, dos nossos ministérios e da nossa função, quer no trabalho, quer dentro da igreja. E também a prioridade com que nós temos feito isso. Que você possa trazer à memória, e não só de uma forma passageira, mas que você possa refletir e ter uma mudança de vida naquilo que é realmente a tua prioridade e na urgência que você tem tido para concretizar o chamado de Deus para a tua vida. Tem coisas que nós não podemos deixar para amanhã. Tem coisas que nós precisamos fazer o quanto antes. E é nesse sentido que Pedro escreve, com um senso de urgência tremendo. Talvez o nosso senso de urgência não seja por causa de uma morte iminente, né? Como Pedro, ele sabe que os seus dias estão próximos. Não espere você estar numa enfermidade incurável aos olhos humanos ou passando por uma situação extrema para que o teu senso de urgência seja aguçado. Que hoje mesmo você possa despertar para esta realidade e cumprir com grande urgência e diligência o chamado de Deus para a tua vida, aquilo que Deus tem chamado para você fazer, ser aquele que vai transformar a vida de pessoas, vai ser o instrumento dele na transformação da vida de pessoas. E também, com grande diligência, cumprir com a tua função dentro da tua casa, quer seja um pai, quer seja uma mãe, quer seja um filho, esposo ou esposa. Nesse mesmo sentido, no versículo 15, Pedro declara o seguinte: espero gravar estas coisas tão claramente em vocês que se lembrarão delas por muito tempo depois da minha partida. Pedro faz questão de relembrar não só para estes amados, mas que mesmo depois que ele seja levado aos céus pelo Senhor, tenha a sua vida, o seu período aqui na terra terminado, os irmãos continuem tendo acesso, né, ou lembrando, ou colocando em prática este conteúdo.
E Pedro ele continua trazendo aqui nas bases de fé alguns princípios. Novamente nós vamos ver aqui que esta verdade ela é atestada por testemunhas apostólicas. Verso 16 ele diz, porque nós não temos contado fábulas, e aqui ele começa a inserir a questão das heresias, de historinhas, né? Ou como nos dias atuais nós conhecemos a historinha da carunchinha, né? Não sei se é essa a expressão que você conhece. Não temos contado fábulas a vocês, quando lhes explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. Nossos próprios olhos viram o esplendor de sua majestade, pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o seu Pai, quando pela suprema glória lhe foi dirigida a voz, dizendo, este é meu Filho muito amado, em quem me agrado. Verso 18, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte sagrado. A mensagem de Cristo não é uma invenção humana. Pelo contrário, é a verdade. A verdade, né, simples, objetiva e clara para as nossas vidas. E ele traz aqui que não só não é uma fábula humana, não é inventada, mas como também ele é uma testemunha ocular. É que ele faz referência justamente ao Monte da Transfiguração, onde estava ele, Pedro, juntamente com Tiago e João, e eles viram o esplendor da glória de Deus manifesto sobre a vida de Jesus. E há uma segunda passagem onde se repete uma cena. Quando Jesus é batizado por João Batista, diz o texto que abre-se os céus, ali o Espírito Santo ele é apresentado em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz se ouve dos céus dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho alegria. E neste texto também da transfiguração acontece a mesma questão, né? Há uma voz dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ouvi-lo, né? Ouvi aquilo que ele tem para dizer e obedecei. Esta é uma questão muito fácil culturalmente para nós discernirmos. A cultura judaica da época, era muito comum quando o filho ele atingia a sua maturidade. A expressão aqui, este é o meu filho amado, no grego é huios, que faz referência a um filho maduro, acima de 30 anos. Nós temos para cada faixa etária uma expressão denotando a idade do filho e a maturidade da criança, como pai John, e outras expressões gregas para isso. Mas em ambos os textos a expressão é huios, que é um filho maduro. E essa declaração era muito comum entre os judeus. Quando o filho ele atingia essa maturidade, o pai reunia as pessoas mais importantes ali, organizava uma janta, uma festa, e assim, em determinado momento, que seria quase como se fosse um brinde nos nossos dias, ele chama a atenção de todos e ele declarava, olha, esse aqui é meu filho amado, meu filho maduro. Ele usava então a expressão huios, todos já sabiam, então ele atingiu a maturidade. E a partir de agora, todos os assuntos concernentes às minhas terras, aos meus negócios, estão na responsabilidade dele. Então, na prática, é isso que Pedro está dizendo, olha, eu sou uma testemunha ocular de que Deus, o Pai, outorgou a Jesus, o Filho, a responsabilidade pelo seu reino aqui na terra. Foi Deus o Pai. Não é uma fábula, não é uma história que foi inventada, que não é uma pessoa que se auto-apresentou como Messias. Eu sou uma testemunha ocular, Pedro está dizendo, de que a glória de Deus foi manifesta. E ouviu-se então essa voz fazendo essa declaração, olha, Jesus é meu filho e agora é com ele. Ouçam aquilo que ele tem para dizer, obedeçam, façam conforme ele está dizendo a partir de agora. Note que há uma tríade aqui. Pedro coloca em primeiro lugar o argumento de que não é uma invenção humana. Em segundo lugar, que ele é uma testemunha ocular da majestade e da glória de Deus sobre a vida de Jesus. E em terceiro, o Pai atesta o ministério do Filho. Olha que coisa importante isso. Por que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática? Porque são pessoas que testemunharam claramente a realidade de fé.
Não é uma história inventada, como muitas pessoas sem nenhum conhecimento declaram. Não é uma falácia, não é simplesmente uma afirmação de pessoa XYZ, mas é a palavra de Deus. Não é uma invenção de pessoas, como muitos erroneamente declaram. A Bíblia não tem credibilidade porque papel aceita tudo. Não é isso, querido. A palavra de Deus não é uma invenção humana, é alguma coisa real. Né? E aqui nós temos as testemunhas vivas, né? Aqui no caso Pedro, mas todos os apóstolos, pessoas que tiveram uma experiência real com Cristo e testemunham acerca disso. E não somente eles, mas o próprio Pai, declarando: este aqui é meu filho. Ouçam aquilo que ele tem a dizer. Então não há espaço para outro ensinamento, senão o ensinamento que vem da parte de Deus. Nós temos muitas seitas e heresias nos dias atuais de pessoas que dizem que tiveram uma outra revelação. O assunto da revelação, Pedro trabalha no final deste capítulo, mas as pessoas confundem um pouco acerca do propósito das revelações, dos profetas e todas essas questões. Então é muito fácil, eu estou vendo uma luz, ou Deus está me falando que você vai ganhar uma caminhonete, e nesse tempo as pessoas acham que nós, presbiterianos independentes, né, não cremos no Espírito Santo, não cremos. Pelo contrário, queridos, eu creio na ação do Espírito Santo. Agora, não me venha com historinha, com conversinha, com manipulação, porque nós estamos aqui pautados na palavra de Deus. Então nós cremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática, para que amanhã, né, ou depois, não venha eu, vamos supor, né, o pastor Tiago, Deus me mostrou que a partir de agora, né, homem tem que vestir de mulher e mulher tem que vestir de homem. Peraí, que sentido tem isso? Não, mas foi Deus. Por que eu estou citando esse exemplo tão esdrúxulo, querido? Porque no decorrer da história, muitas pessoas se levantam em nome de Deus, né? Cobrando, por exemplo, indulgências. Não, mas temos que pagar, temos que fazer isso. Ou cobrando determinados sacrifícios. Ou olha, se você quer realmente a bênção de Deus sobre a tua vida, você precisa dar muito. Então venda seu carro, venda seus bens e traga aqui. Peraí, queridos. Utilizando erroneamente textos da palavra de Deus. Mas no Novo Testamento as pessoas faziam isso, faziam voluntariamente. Não era uma barganha com Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos estar muito claros. Não é invenção humana. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A mensagem de Cristo foi atestada por esses homens porque são testemunhas oculares. Eles viram a Jesus. Mas não, querida, a palavra de Deus, a Bíblia, ela além de ser palavra do Senhor, é um relato histórico das coisas. E nós temos historiadores não cristãos, como por exemplo Eusébio Cesareia, tem um livro, História Eclesiástica, um livro escrito por alguém que não era cristão, um historiador dali do período posterior ali de João do Apocalipse, mas que relata pessoas sendo perseguidas, questões de fé, como outros historiadores que hoje nós temos tido acesso, que mostram a realidade de que houve mesmo, houve Cristo Jesus, houveram os discípulos e tudo isso é real. E é o próprio testemunho do Pai acerca de Cristo. Nesse mesmo sentido, o verso de número 19, portanto, nós vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda a atenção a tudo o que eles escreveram, como luzes que brilham em lugares escuros, até que o dia clareie e a estrela que anuncia uma nova manhã brilhe em seus corações. Pedro traz à tona aqui toda a realidade das promessas do Antigo Testamento que foram cumpridas em Jesus. E aqui quando ele diz isso, nos traz à memória Daniel capítulo número 7. E ele traz aqui que a palavra profética ela é digna de crédito. Trazendo a palavra profética como uma questão real mesmo, não uma questão aleatória, como eu já citei hoje, pessoas vendo uma luz ou vendo isso e aquilo. Mas uma palavra específica, a uma pessoa específica, num lugar específico, que traz uma direção ou uma chamada ao arrependimento com encorajamento, algo específico. Então ele traz, olha, trouxe luz, porque falou acerca do Cristo, do Messias, ele é real, se cumpriu a palavra profética, né? E vocês fazem bem em atendê-la, ou seja, é importante vocês ouvirem, né? Prestarem toda atenção
em tudo que os profetas escreveram, dizendo que o Antigo Testamento ele é como uma luz, como um farolete, uma lanterna que ilumina para o futuro, que mostra aquilo que então haveria de acontecer. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta, porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Foi o Espírito Santo que lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Olha, queridos, é muito claro isso, né? Se ele está dizendo que as profecias da palavra de Deus não são inventadas, é porque naquela época muitos inventavam profecias. Aquilo que nós, no meio cristão, nós declaramos que são as profetadas, né? Profecias de manipulação. Ou profecias, olha, Deus vai te fazer prosperar. E quando você prosperar, lembra desse humilde servo de Deus, né? Ou profecias que são mais baseadas na exaltação do ser humano do que na glorificação de Deus. Nós cremos, querido, na contemporaneidade dos dons espirituais, mas cremos que tudo é para a glória de Deus. Então, por exemplo, se Deus trouxer uma revelação ao meu coração, uma profecia ao meu coração acerca de uma pessoa ou de um tempo, eu vou procurar essa pessoa para que eu esteja ministrando a sua vida. Eu não preciso fazer isso publicamente. Talvez você que faz isso e tenha esse entendimento, que Deus te esclareça essas coisas, querido. Mas eu não partilho desta questão. Sabe por quê, querido? Porque glorifica muito mais ao ser humano do que o próprio Deus. Quando nós começamos a trazer neste modelo atual que nós vemos, o ser humano é glorificado. As pessoas olham e dizem, olha, parabéns, olha como o pastor Tiago é usado por Deus, olha, Deus deu uma profecia a ele, ou olha, ele está orando em línguas no culto, né? Sendo que o próprio apóstolo Paulo já nos advertia que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Então ore para si, ore em silêncio, né? A não ser que haja uma profecia, né, conjunta. Mas nós vemos pessoas com palavras de revelação, que aí cada um vai buscar o discernimento de Deus, se são ou não, mas para pessoas específicas, e fazendo isso em público. E daí expõe a pessoa que está recebendo essa palavra, a não ser que seja uma palavra para uma congregação toda, que aí sim tem sentido em se trazer para todos ali. Mas há uma popularização deste ato e a coisa fica um pouco bagunçada, e em nome não, é para que as pessoas creiam, mas na verdade o ego dos pregadores ou dos profetas, né, entre aspas, vai sendo enaltecido. E as pessoas começam a olhar muito mais para a pessoa do que para a própria glória de Deus. Isso já acontecia na época de Pedro. Por isso ele é tão enfático aqui, quando ele fala acerca dessas questões. Nenhuma profecia jamais foi inventada pelo profeta, porque jamais uma profecia veio da vontade humana, mas é da vontade do Espírito Santo que lhes concedeu a mensagens verdadeiras da parte de Deus. Por isso eu também sou contra pessoas que vão atrás de pastores ou profetas ou mestres buscando uma revelação. Não é ele que vai, agora eu vou buscar se o Espírito Santo tem algo para te falar. Esse texto aqui é claro, foi o Espírito Santo que lhes concedeu mensagens. Se o Espírito Santo quer falar algo, querido, ele vai ministrar, parte dele essa iniciativa. E não de pessoas, nós ficarmos procurando com gurus, né? Eu vou aqui buscar a revelação do irmão fulano de tal, vou ali lá para receber uma oração, ao invés de dobrar o teu joelho em casa e buscar na palavra de Deus e ter um tempo de intimidade com o Senhor. Pare com isso, meu irmão. Amadureça na fé, amadureça na caminhada, dobra o teu joelho no teu quarto e vai buscar a presença do Senhor, vai ler a palavra, vai se aprofundar na palavra de Deus, porque é isso que vai trazer solidez na tua caminhada, edificação no teu coração. Lá no teu quarto o Espírito Santo vai tomar a tua vida, vai falar contigo, vai te trazer maturidade, vai aparar as arestas da tua caminhada e te trazer uma caminhada sólida. Não fique agitado de um lado para o outro, como o apóstolo Paulo nos já advertiu, sendo levado de um lado para o outro, como meninos na fé, por todo o vento de doutrina. Mas tenha uma experiência real com Cristo. Procure se aprofundar na palavra de Deus. A palavra de Deus não é criação humana. Ela é inspirada pelo Senhor. Foi escrita sim por homens, mas homens
limitados, falhos e inspirados pelo Senhor. Podemos concluir aqui neste texto 3 questões acerca da inspiração da palavra de Deus. A inspiração que é verbal, porque a palavra foi redigida por cerca de 40 autores humanos inspirados pelo Senhor. A inspiração também é plena, porque a Bíblia foi igualmente inspirada por Senhor. Não existe um texto mais inspirado, outro menos inspirado, né? Porque senão nós caímos no erro de fazermos nosso próprio evangelho, né? O evangelho da caixinha de promessa, onde a gente só coloca aquilo que a gente acha que é bom, né? Em terceiro lugar, a inspiração é inerrante, né? Não contém erro na palavra de Deus. Há pessoas que ficam tentando procurar erros ou discrepâncias, mas a inspiração da palavra de Deus ela é inerrante, a doutrina, né? Você vai ver histórias diferentes, relatos diferentes, né, com as falhas naturais, mas no que diz respeito à doutrina da palavra de Deus, ela é inerrante. O seu conteúdo ele é inerrante e atemporal. O que falar diante disso, querido? Nós precisamos nos aprofundar muito mais na palavra de Deus, né, dependendo muito mais de Deus e do Espírito Santo, remindo o tempo, porque os dias são maus, e priorizando realmente o que importa, do que ficar correndo de um lado para outro, atrás de gurus espirituais. Como você tem caminhado na tua vida? Eu espero que neste momento você possa, através dessa reflexão, tomar decisões reais, querido, de uma mudança urgente no teu jeito de vida, se você tem vivido em discrepância à palavra de Deus. Que você possa ter mudanças efetivas nos teus devocionais, na tua busca a Deus, no teu tempo dedicado à tua família, você que é casado, ao cônjuge, você que tem filhos, aos teus filhos. Que você possa ter uma urgência em cumprir com o chamado de Deus para a tua vida na igreja, no teu trabalho, de evangelização, de frutificação. Porque os dias, queridos, estão sendo abreviados. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas isso não deve ser um motivo para nos travar na caminhada. Pelo contrário, isso deve ser um motivo que nos impulsiona a caminhar com mais e mais velocidade na presença do Senhor. Velocidade que não diminui a qualidade, mas uma velocidade pautada no cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Eu quero orar junto com você. Feche os teus olhos. Vamos orar juntos. Paizinho querido, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E te pedimos que haja uma revolução na nossa história. Que nós possamos remir o nosso tempo e, através do Teu Espírito, da revelação dEle, priorizar o que realmente importa. E, ó Deus, otimizar a nossa vida no que diz respeito à nossa família, ao trabalho, à vivência ministerial. Que nós possamos, com grande urgência, Pai, sermos instrumentos do Senhor para a edificação de vidas, para a propagação da verdadeira verdade, do verdadeiro evangelho do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, transforma a nossa história. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, o Pão em Casa. Quanto mais inscritos nós tivermos, nós vamos melhorando o nosso canal, vamos poder chegar com mais praticidade ao teu lar e à casa de outras pessoas. Então se inscreva no nosso canal, é grátis, né? Também curta este vídeo, né? Em todos os vídeos que você assistir, né? Dá um joinha. E ao lado você vê que tem um símbolo de um sininho. Se você só se inscrever no canal, ele vai colocar algumas notificações. Então, alguns dos vídeos ele vai enviar no teu celular ou no teu canal aí do YouTube que apareceu um vídeo novo. Mas se você clicar ali no sininho e ir para todas as meditações que nós colocarmos no nosso canal vão ser notificadas aí no teu celular, no teu smartphone ou no teu computador. Então você não vai perder nenhuma das ministrações. E por último, quero te pedir que você compartilhe. Compartilhar este link, essa ministração, as outras também. Você pode estar assistindo novamente, todas estão aí na nossa playlist. Temos também na nossa playlist pregações, outros cultos, outras ministrações para edificação da tua vida, querido. E tudo isso nós estamos fazendo de todo o coração para que a tua vida seja ministrada. Não há nenhuma perspectiva de lucro financeiro, mas o nosso lucro, querido, é fazer a vontade de Deus e ver a tua vida sendo impactada pela palavra de Deus.
Finalmente, queridos, que Deus te abençoe e você continue aí repleto da glória de Deus na tua casa, na tua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.